dia, pessoal. Aqui é do dia a dia com o carro. Sou eu, Júnior, de novo. Para quem não sabe o que eu estou fazendo, eu não sou youtuber, nem mecânico, nem nada. E o meu objetivo em gravar essa série de vídeos é justamente isso: é falar um pouco do meu dia a dia com o carro, mas na visão de dono mesmo, sabe? Uma pessoa que não tem conhecimento de mecânica, que não tem, sei lá, que precisa recorrer a um profissional quando precisa arrumar alguma coisa no carro. Como que é o dia a dia de uma pessoa comum aí com carro, enfim. Esse é meu objetivo. Eu tenho uma Tucson e é dela que eu vou falar. E o que me motivou realmente a fazer isso é justamente a Tucson. Quando eu fui procurar informações sobre a Tucson, eu vi muita coisa falando sobre pareceres técnicos, enfim, e muito assunto sobre consumo. E eu quero falar sobre várias coisas que pode ajudar alguém que está pensando em comprar o carro, enfim, ou que tem alguma dúvida ainda. Já gravei outro vídeo falando a primeira parte, essa já é a parte 2, então quem quiser pode assistir a primeira que vai ter mais informações, tá? Agora a gente vai falar do assunto tão polêmico e tão comentado da Tucson, que é o tal do consumo. Vamos lá, uma característica que eu vejo muita gente falar mal da Tucson é justamente o fato dela ser um carro gastão. Óbvio que a Tucson é um carro, um projeto já um pouco antigo, enfim, é um motor durável, mas que foi adaptado para ser flex, essas coisas todas, né? Muita gente acredita boa parte aí do alto consumo de combustível da Tucson ao câmbio dela de 4 marchas. Mas, gente, eu falo para vocês assim, olha, é um câmbio que você precisa aprender a dirigir ele. Esse é o ponto. Tem como andar com esse câmbio de forma entre aspas econômica, vai? Qual é o segredo, na verdade? A Tucson é um carro que, mesmo automática, você tem ele muito na mão. Então, por exemplo, e é um carro pesado. Então, qual o ponto aqui? Se você ficar com o pé fincado no acelerador, ela vai segurar a marcha até a hora que ela vê que tá ali no torque que ela precisa para trocar. Só que o que vai acontecer com isso? O giro vai elevar, ela vai ficar trocando marcha lá nos 3.500, 4.000 giros. E consequentemente o consumo de combustível vai lá em cima. Agora a Tucson, gente, é o seguinte: você está dirigindo ela, a menos que você esteja numa situação assim, está numa ladeira, precisa ir pegar um impulso maior, enfim, precisa de um pouco mais de força e tal. O que você pode fazer? Vai acelerando gradualmente, não precisa fincar o pé no acelerador, o carro tem força para se movimentar. Tá? Tudo bem, não é o carro mais potente do universo, mas o carro tem força para andar, então não precisa ficar fincando o pé em acelerador, não tem necessidade. Acelera gradualmente o carro e ele vai fazer o que? Ele troca a marcha. Quando chega ali nos 2.500 giros, você dá uma afrouxadinha no pé, uma coisa muito sutil, mas dá uma afrouxadinha no pé do acelerador e você vai ver que ela troca, ela passa a marcha numa boa, nessa faixa de giro, e aí você consegue manter um consumo de combustível um pouco melhor, vai. E para falar em números, tudo bem que consumo e seguro é muito difícil e até ruim ficar falando de número, porque cada caso é um caso, mas vou falar a minha realidade, tá? Eu falo da capital paulista, aqui de São Paulo, então, né? E o uso do carro é diário, então assim, toda vez que eu preciso sair de carro, o carro que eu tenho é ela. Então ela é escolhida, né? Como que fica a minha questão de consumo? Vamos lá. A pior média que eu já fiz com a Tucson até hoje de consumo foi 4,5 por litro, 4,7 por litro no etanol. Tá? Foi uma semana com muito congestionamento, saindo nos horários de pico, tanto na manhã quanto de tarde, e usando o ar-condicionado, porque estava bastante calor, então usando ele praticamente 100% do tempo. E eu tenho um agravante aí, gente. Eu uso o carro às vezes para fazer alguns percursos pequenos, então percursinho de 2, 3 km, sabe? Mas acabo usando. E esse tipo de percurso para o carro é um veneno, porque gasta muito combustível, o carro fica, enfim, só prejudica o carro, na verdade, esse tipo de percursinho pequeno. Mas eu acabo fazendo, como muitos também fazem, né? Eu vejo só na minha vizinhança um monte de gente que às vezes pega o carro, vai na padaria, ou vai na casa de um parente que é ali perto, mas
vai com o carro porque vai levar um prato de comida, ou porque depois da noite é perigoso para voltar a pé. Então, essa série de questões é um uso normal do carro, enfim, que a gente, como pessoas comuns, acabamos fazendo, né? Então, já fiz essa média, foi a pior de todas, tá? 4.7. Qual foi a melhor média que eu consegui no etanol? Foi 6.6, exatamente. Eu fui pegar um cálculo que eu tinha feito aí, uma planilhinha, e tava lá, 6.6, é isso. Essa já foi uma semana totalmente oposta. Foi uma semana em que eu eu saí com o carro em horários com pouco trânsito, então saí bastante cedo, depois voltei para casa bastante tarde, então acabei não pegando nada desses horários de pico. E foi uma semana que estava um pouco fria, então o que aconteceu? Várias vezes eu esqueci de ligar o ar. Entrava no carro, tava geladinho, tava até um pouco de frio e tal, e quando eu via como o trânsito estava fluindo, chegava em casa rápido, e quando eu fui chegar em casa, tava lá o ar desligado, ou quando eu chegava em outro lugar também via que o ar tava desligado. Então assim, foi uma semana realmente um pouco atípica. E aí peguei o carro, eu peguei 6.6 de média no etanol, tá? Agora, qual que é a média das médias aí, vai? O meio termo que sempre acontece. Geralmente fica ali em torno de 5 a 5 ponto alguma coisa, vai. 5.3, 5.5, 5.4, fica nesse samba aí. Qual é o uso? Pegando um pouco de trânsito, né? Para quem mora em São Paulo e para quem não mora, só para contextualizar, quando eu falo um pouco de trânsito, é que o trânsito tá ruim. Se eu falo trânsito ruim, é porque tá parado. Se eu falo que o trânsito tá péssimo, é o apocalipse. Então quem é de São Paulo vai se identificar bastante com isso. Mas pegando o trânsito aí, vai moderado, parando, obviamente, pegando um monte de farol, enfim, anda, para, mas indo, sabe? Então deu essa média aí de 6.6 no top, né? Mas o geralzão fica mesmo aí na casa dos 5 e pouquinho. Usando o ar, né? Nesses casos, de novo, é o que eu falei, às vezes você sai de manhã, tá um pouco frio, e eu acabo esquecendo mesmo de ligar o ar-condicionado. Então, o ar acaba ficando sem uso, né? Algumas vezes, mas na maioria é usando sim, gente, usando o ar-condicionado. Como tá dando pra ver no vídeo aqui, esse carro tem um detalhezinho, como eu já comprei ele usado, ele tem as calhas de chuva, que todo mundo mete o pau. Aqui dá pra ver, tá vendo? A diferencinha que tá mais escura em cima do vidro é a calha. Então, às vezes, sei lá, abre um pouquinho o vidro e a calha de chuva, por mais que todo mundo meta o pau, e eu também não seja muito fã de calha de chuva, mas ela tem um lado bom, dá pra você abrir uma frestinha do vidro aí, sem ninguém ver que tá aberto, e até, enfim, acaba ajudando um pouco, quem sabe, a prevenir um assalto, que não vai ter aquela frestinha pro cara colocar a arma, sabe? Então, até que tá sendo útil. Ar-condicionado, gente, o que eu percebo do consumo? Primeira coisa, realmente o câmbio, você tem que saber dosar o pezinho no acelerador para trabalhar com o câmbio numa faixa de giros mais aceitável, que, enfim, você vai conseguir trabalhar ali até os 2.500 giros. E, gente, por mais que não seja um carro de 200 cavalos e pesado, e é pesado, você consegue extrair, sim, um bom rendimento do motor, fazendo um uso moderado. Não precisa também sair acelerando igual louco no carro, não tem a menor necessidade disso, mas vai de cada um. Agora, o que eu percebo, gente, que realmente influencia também no consumo é o ar-condicionado. O ar-condicionado, se você desliga ele, o carro dá uma segurada no consumo. Agora, usando mesmo o ar, ela gasta, viu? Gasolina, pessoal. Gasolina, a minha média fica entre 6,5, 6.7 e 7,5. O máximo que eu já consegui, assim, o máximo do máximo, percurso só urbano com gasolina, foi 7.9. Exatamente, eu não tô arredondando, gente, para dar a visão real mesmo, tá? O máximo, assim, no melhor dia foi 7.9, mas não é real, tá? No trânsito mesmo, do dia a dia, ela faz, usando o ar, tá? Ela faz isso, vai nessa casa aí dos 6.7, 6,5, até uns 7 e pouquinho dá pra fazer na cidade. Rodovia, quais as experiências de rodovia que eu tive com a Tucson? Primeiro, carro cheio de pessoas, então 5 pessoas no carro e ar ligado full time, saiu, ar ligado, chegou, ar ligado. Ela fez, e andando sempre na velocidade da via, gente, até 120 por hora, a rodovia que eu peguei permitia isso, tá? Mas era uma rodovia com alguns sobes e desces aí, então às vezes tem que exigir um pouquinho mais do motor, mas não tanto porque não era pista simples, então não precisei fazer passagem de caminhão, nada disso.
Que eu consegui de média com a Tucson ali? 9 no etanol, a primeira vez. Numa segunda viagem eu fiz 4 ocupantes e nenhuma bagagem também, mantendo a velocidade da via dentro do permitido. Essa rodovia já não era mais 120, mas mantendo ali o permitido. Eu consegui fazer 11 no etanol. As viagens que eu fiz com ela foram todas no etanol, tá? Então não tive uma com gasolina ainda pra falar. E depois fiz mais uma outra viagem com também 4 pessoas. E aí tava chovendo, fui mais devagar. Todas as viagens o ar foi ligado, tá? Aí eu consegui fazer 12, mas é porque como tava muita chuva, eu tava vindo mais devagar, forçando menos o motor, tá? Aí ela fez 12. Mas foi o máximo. Ela fez 12 redondinho, tá? No consumo geral aí. Tô falando da viagem, né? Cheguei a abastecer pra ver quanto tinha dado. Mas foi o máximo, gente. Não passou disso não. Mas essa de 12 realmente eu acredito como uma coisa bem atípica, porque como eu vim mais devagar, o giro foi mais baixo, enfim. Tem todas essas questões. Sobre consumo, gente, é isso. Não tem muito o que falar da Tucson, não. Não tem milagre, né? É um carro realmente que não é dos mais econômicos, mas tem outras coisas que acabam compensando isso, que eu falo no próximo vídeo, gente. Até lá!